Perdeu o Raja Casablanca. Perdeu, tomou 3-1. Foi eliminado na semifinal do Raja Casablanca, que era do país sede, não era nem campeão africano. Ele estava ali porque ele era campeão marroquino. E, aliás, nesse Mundial, como o campeão africano é do Marrocos, é o Wydad de Casablanca, e o Mundial no Marrocos, a FIFA não permite que dois times do mesmo país disputem o Mundial. Então, muito provavelmente, aquela vaga do país sede vai para o Al Ahly do Egito, vice-campeão africano. Então, a África vai ter dois bons representantes, né? O Wydad Casablanca do Marrocos e o Al Ahly do Egito, que joga quase todo ano. Inclusive, ganhou do Palmeiras a disputa do terceiro lugar em 2020 e perdeu a semifinal, né, em 2021, depois em 2022 perdeu a semifinal para o time do Palmeiras, né? No caso é o Flamengo que está lá, mas com qualquer um seria a mesma coisa, né? O campeão da Libertadores, ele tem um jogo duro sempre na semifinal, né? A gente todo ano tem Mundial e a gente fica com aquela coisa, parece que o campeão da Libertadores vai atropelar o outro. E não é assim, né? Já aconteceu várias vezes do campeão da Libertadores cair ali, diria que nos últimos anos é quase meio a meio, né? 50% das vezes passa, 50% não passa. E a novidade é a presença do representante da CONCACAF, não é do México, dessa vez. É o Seattle Sounders. É o Seattle Sounders, que é representante norte-americano. O Bruno que ganhou do Pumas. O Bruno citou ao Ahly. Esse ano o Mundial agora, esse ano que falou, agora em 22, né? O Mundial Interclubes foi um pouquinho depois da Copa Africana de Nações. A gente chegou à final, perdeu os pênaltis para a seleção de Senegal. Aquela seleção egípcia tinha 7 jogadores do Al Ahly que, dias depois, jogou contra o Palmeiras. É um time forte. Lembrando que o Egito não foi para a Copa do Mundo porque perdeu de novo para Senegal. Perdeu a decisão da Copa Africana nos pênaltis e depois, numa outra disputa equilibradíssima, perdeu a vaga para a Copa do Mundo. O Al Ahly do Egito tinha um bom técnico, o Pitsu Mosimane, né? Que hoje treina o Al Ahly da Arábia Saudita. Teve um ciclo lá de quase uma década à frente do Al Ahly do Egito. São times complicados esses aí. Falando agora um pouquinho da Croácia, um destaque que eu acho que a gente não pode deixar passar, Luka Modric, né, se despedindo da história das Copas, com esse terceiro lugar da Croácia, um jogador assim que está, eu acho que marcado na história do futebol croata. O Bruno até falou outro dia, né, que o Bruno falou que considera o Modric o melhor jogador da história do futebol croata, né? Eu concordo, 37 anos, um baita jogador que começou a sua trajetória por essa seleção lá em 2006, Bruno, e tá aí, agora se despedindo da história das Copas, levando mais uma vez a Croácia para o pódio. Ele jogou a Copa de 2006, ele tem 4 Copas, né? Não tem 5 porque em 2010 a Croácia não foi. E participou muito, né, das últimas 2 campanhas croatas, vice-campeã na Rússia, agora terceiro lugar no Catar, e é um jogador fantástico em seu clube também, é um jogador histórico também no Real Madrid. Para mim, ele é sim o maior jogador croata da história. Tem o Davor Šuker, tem o Boban, o Prosinec, depois o Rakitic, o Mandzukic, muitos jogadores bons. Mas para mim ele é o maior, assim, na regularidade. Em Copas do Mundo, agora com 2 Copas bem fortes da Croácia, com ele ali como principal jogador, ele se coloca, mas no geral da carreira aí eu acho que fica bem distante. Acho que nenhum jogou tão bem em tanto tempo quanto o Luka Modric. Só no Real Madrid são 10 anos de Real Madrid, né? E sempre num altíssimo nível. Então, o Luka Modric é um jogador que eu gosto muito, eu sou fã. Eu tive a oportunidade de vê-lo no estádio 2 vezes, eu já falei isso algumas vezes em programas. Acho que é o cara que mais, claro que eu sabia que ele era muito bom, mas é o cara que mais me impressionou assim no estádio, dentro do que eu esperava e do que o cara jogava. 2 vezes que eu vi ele no estádio, eu fiquei impressionado. Eu sabia que esse cara jogava muito, mas ele joga mais ainda do que eu pensava. É um absurdo, como ele é dinâmico, como participa o tempo inteiro, como é inteligente para jogar. Eu sou fã do Modric, acho um jogador brilhante. Estava pensando, desculpa Zé, mas enquanto o Bruno falava aqui, olha, eu não acho que seja um absurdo falar que o Modric é o maior jogador da história daquela região dos Balcãs ali. Acho que é, sim. A gente inclui aí a antiga Iugoslávia, Bósnia, Eslovênia, não sei o que vocês acham. Eu vou além, eu acho que você se destacar pela Croácia, não é tão difícil, não precisa ser tão especial. Mas eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Sim, um dos grandes jogadores de meio campo da história do Real Madrid. Para você entender, dimensionar exatamente o tamanho desse cara, Luka Modric, não é? Ele é destaque na Croácia, beleza, né? Tem Kovacic, Rakitic ali no meio campo, tal, Brozovic, são todos bons jogadores.
E ele bem acima desses companheiros de seleção. Mas para mostrar o tamanho dele, ele é destaque no Real Madrid, campeoníssimo de Champions League e tudo, e sempre um dos principais jogadores do elenco. Para você ter esse tamanho num time do tamanho do Real Madrid, tem que jogar muita bola. E ele tem bola realmente para ficar ali na história do Real Madrid. Superação, né, Piperno? Porque logo na primeira temporada ele foi eleito a pior contratação da história do Real Madrid. Que coisa. E depois mostrou todo o futebol, todo o talento dele. Essas coisas acontecem até mesmo no grande Real Madrid, né? Que um dia fez cara feia lá pro Casemiro, aí ele foi pro Porto, aí o Real Madrid trouxe ele de volta. O Vinícius Júnior, por exemplo, quando chegou lá, ele, depois daquela fase boa lá com o Solari, veio o Zidane também não foi muito com a cara dele. Inclusive, ele esteve muito próximo de ser emprestado para uma equipe menor. Aí reagiu e se tornou esse jogador que hoje é um dos maiores do mundo. E o Modric, ele também demorou um pouquinho para emplacar, o que é natural, isso é humano. Tem jogador que você manda ele pro raio que o parta, para qualquer lugar, para jogar dentro de um vulcão, meia hora depois ele está adaptado. Tem outro que você vai lá, manda ele para Paris, compra para ele uma cobertura da Champs-Élysées, e o cara demora 2 anos para se adaptar. Vai muito de cada um, vai muito de cada enfim, jogador, de cada pessoa, né? Agora, ele é, sem dúvida nenhuma, um maior jogador, talvez como o Bernardo disse, da história dos Balcãs, e uma outra coisa importante. O Modric, nós conversamos isso com o Bruno aqui outro dia. O Modric, o De Bruyne, vários espanhóis que a gente vê aí, Toni Kroos, são jogadores que essas porcarias desses cursos para técnico de futebol aqui no Brasil tem que levar e mostrar muito para os técnicos informação, falar e pegar e juntar mais uma pilha de textos do Tostão de 30 anos para cá, fala o seguinte, rapaziada, há mais de 20 anos que o Brasil não forma um jogador de meio campo com essa característica. Ou seja, ou jogador de meio campo, que não seja nem volante nem meia. Ele é jogador de meio campo. É um criativo, é um cara que sabe dar o ritmo para o jogo, é um jogador que sabe ocupar espaço e, por conta disso, impedir a ação do adversário. Então, a preocupação de vocês, novos técnicos, tem que ser também a de formar jogador com essa característica. Porque senão, toda hora que a gente enfrentar um meio campo mais ou menos, nós vamos ter muita dificuldade. Então, a deficiência é maior que das laterais até. Muito maior, na lateral aparece. Agora não tem nenhum grande assim, mas aparece. Teve Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz, Maicon. Mas do meio campista, sim, com essa característica, não. O Casemiro é muito bom, ele é um volante. Mas esse meio campista que é tudo que é meia, volante, que dita ritmo, isso aí faz muito joga em qualquer setor, em qualquer região de meio campo. Nós não temos isso. O que imaginava que podia ser o Arthur, mas não foi. Não rodou. Deixa eu colocar aqui nessa conversa a nossa dupla, Mauro, César, Giovanni e Chacon, eles que acompanharam esse jogo, a disputa no terceiro lugar, deu Croácia, 2-1 no final das contas. E aí, Mauro, e aí, Chacon, muito boa tarde, pelo menos aqui boa tarde, por aí já boa noite, né? Daqui a pouquinho a gente vai, já estão liberados, né? Bom, a gente tem um probleminha, sabe como é que é, né? Ao vivo, aquela emoção, mas eles estão de volta. Chacon, Mauro César, e aí, gostaram do jogo? Croácia 2, Marrocos 1. É um jogo meio assim, com pegada meio de pelada, né? Esse jogo de terceiro lugar, ele tem essa característica, né? Especialmente no começo do jogo, primeiro tempo. Depois do segundo tempo, muito esforço do time de Marrocos, mas a Croácia mesmo, com mudanças que o time sofreu nesse jogo, time mais organizado, com mais qualidades, controlou bem e acabou ficando com o terceiro lugar. Tá bom para todo mundo, ficou bom para Marrocos também. Falando de Croácia 2, Marrocos 1, e agora sobre a final de amanhã, hein? Amanhã tem meio-dia, França e Argentina no Lusail. Ô Chacon, a sua expectativa para esse jogo, a final da Copa, e também, se você quiser comentar, Croácia 2, Marrocos 1, que você viu aí de pertinho do estádio, a Croácia mais uma vez no pódio de uma Copa do Mundo. Importante, né? Importante para a gente falava até aqui, né, entre eu e o Mauro aqui fora, a importância da reafirmação, pelo menos dessa geração da Croácia aí, de bons jogadores no meio campo. Isso pelo menos confirma aí
com o resultado positivo aí, terceiro lugar. Vale grana também, né? Também estava lendo um pouquinho, trazendo essa informação aí para as nossas redes sociais, para o nosso TikTok, com informações exclusivas na Jovem Pan durante a Copa do Mundo. Pelo menos 2 milhões a mais a Croácia levou, né? 27 milhões de premiação, 25 para Marrocos. Mas que o principal da vitória de Marrocos hoje, também da boa campanha que Marrocos, que é da vitória da Croácia e a boa campanha de Marrocos, Bom, incomoda temos aí o probleminha no sinal da Então, nossa dupla e eles estão de volta. Eles estão de volta. Ao vivo é assim, né? Aquela emoção. Diga lá, Giovanni Chacon, pode seguir falando. E travou de novo. Aquela emoção do ao vivo, né? A gente está aqui na Jovem Pan, pela rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas e aí? Bruno Prado, Bernardo Ramos, Fábio Piperno, José Manuel de Barros. Amanhã tem essa grande decisão da Copa do Mundo do Catar FIFA 2022, França e Argentina. E aí, Piperno, a sua expectativa para esse jogaço promete França e Argentina? É evidente que é uma final que ela desperta uma imensa expectativa, talvez até mais do que em algumas outras, por se tratar de dois gigantes do futebol mundial, né? E um jogo que vai apontar o terceiro tri da história, mas também é uma disputa que eu acho muito bacana entre variações que esses dois técnicos são capazes. Aliás, um deles, burramente, aqui no Brasil, né, chamado de um técnico muito limitado e tal, não sei o quê, toda hora apresenta alguma coisa diferente. No caso, o Wilfried Deschamps, e do outro lado, um estagiário que deu muito certo, alguém que tem menos de 60 jogos como técnico de time principal, no caso a seleção argentina, e já chega a uma final da Copa de Copa do Mundo. Acho que mais meteórico que isso, impossível. E o Scaloni acena, inclusive, com a possibilidade de jogar de novo com a linha de 5 zagueiros. Então, é um jogo que me traz, inclusive, muita curiosidade para saber, do ponto de vista tático, o que esses dois técnicos vão aprontar. Lembrando que a França treinou hoje com os 5 jogadores que, enfim, se tratavam dessa estranha gripe aí que atrapalhou tanto o elenco francês nessa Copa do Mundo. E para você, José Manuel de Barros, amanhã tem França e Argentina. Tá chegando a hora, Zé. Eu imagino uma final muito equilibrada, né? A seleção da Argentina tem essa pressão, né, de não vencer uma Copa do Mundo desde 1986, enquanto a França é a atual campeã do mundo. Estará mais leve, né? Os franceses, até a imprensa francesa, trata isso como algo que favorece o time francês, essa pressão. Até a presença dessa grande torcida argentina no estádio, se por um lado faz com que a equipe se sinta em casa, também ajuda nessa pressão. No decorrer do jogo, de repente, se a torcida começa a ficar preocupada, passa para o campo. Do campo para a torcida, da torcida para o campo, aquela coisa toda. E os franceses esperam muito nisso, né? Esperam muito levar uma certa vantagem nessa pressão que os argentinos, sem dúvida alguma, estarão sofrendo nessa grande final. O Pé tocou num ponto interessante no trabalho dos dois treinadores. Uma seleção da Argentina que tem ali entre o Lisandro Martínez, entre o Martínez nas zagueiras, Paredes, quem sabe o Di Maria, das últimas informações de jornalistas argentinos falando que é real a possibilidade, eu não acreditava antes, de 3 zagueiros da Argentina nesse jogo, até para ver se sobra alguém para tentar parar o Mbappé, marcar mais de perto o Mbappé. Do outro lado da seleção francesa, eles noticiam lá que de repente pode haver uma alteração com a saída do Giroud, com o Mbappé indo para o meio, entrando o Thuram para jogar ali mais na lateral, na beirada do campo, mas talvez seja só para despistar o adversário, né? Mas a informação de que a França treinou com o elenco completo, sem os contundidos e os que estavam com gripe, também já antevê para a gente assim os dois times com o que tem de melhor, com os treinadores podendo armar aquela estratégia que acham melhor para essa grande decisão. Vai ser um grande jogo, não tenho a menor dúvida disso, só não sei se será decidido nos 90, viu? Nos 90 minutos. Está com cara de prorrogação e pênalti esse jogo de amanhã, que não seria ruim, não. Jogo desse aí, quanto mais demorar para acabar, melhor, né, Pedro?
Verdade. Mauro César Pereira, agora sim, vocês estão de volta, né? Nossa dupla, Mauro César, Giovanni Chacon. Mas e aí, Mauro? O que a Argentina tem que focar amanhã? É na solidez defensiva? É na disputa pelo meio de campo? Ou deixar o Messi em posição de desequilibrar, Mauro? Mauro, tá ouvindo? Bom, vamos seguir aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan. Transfiro a pergunta para o Bernardo Ramos. E aí, Bernardo, o que a Argentina tem que focar no jogo de amanhã? É na solidez defensiva, é ganhar o meio de campo ou deixar o Messi em condições de desequilibrar o jogo? Assim, é claro que o Messi vai ser o jogador ali a ser abastecido, entre aspas, né? O Messi é o jogador a receber a bola, a tentar fazer algo diferente, que é o que ele vem fazendo aí durante essa Copa do Mundo, né? Ele vem sendo o melhor jogador da Copa do Mundo, né? E claro, defensivamente, abriu o olho ali em relação ao Mbappé, que vai jogar pelo lado esquerdo ofensivo da seleção francesa, isso é óbvio, né? Ao lado ali do Theo Hernandes, que é um jogador que ataca bastante também, sabe apoiar, os laterais que melhor fazem esse serviço no futebol mundial. Então, acho que, ofensivamente, claro, deixar o Messi em condições de decidir uma partida e, defensivamente, abrir o olho ali em relação ao Mbappé. Acho que são essas as principais preocupações da Argentina. Não é só isso, evidentemente, mas são as principais preocupações. Contra a Croácia, Piperno, a Argentina povoou mais o meio de campo, né? E amanhã a gente sabe, a seleção francesa tem jogadores de qualidade. Antes da minha pergunta aqui para o Fábio Piperno, um break na rádio Jovem Pan, já voltamos com canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, mas está aí, Piperno, uma pergunta para você. A Argentina que povoou o meio de campo contra a Croácia, adotou uma estratégia diferente, até pela capacidade que a gente destacava hoje cedo no bate-pronto, do Lionel Scaloni em se adaptar conforme a necessidade, o adversário